Sejam bem-vindas ao 4º episódio do nosso podcast, Elas Pode 40 Mais. Um espaço pensado por mulheres reais, autênticas, maduras, com muitas histórias. Nem sempre contadas em voz alta, mas aqui a gente não baixa o tom. Eu sou a Aline Gotmozin. Eu sou a Flávia Egger e nós somos o Elas Pode 40 Mais. Hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa aqui, doutora Vanessa Zanotto, que inclusive está de aniversário, né, Aline? A gente já fez umas honrarias aqui, já fizemos nosso brinde. Faremos novamente? Um brinde! Porque aqui a gente brinda sempre, porque a gente brinda a vida. E é o aniversário hoje da nossa querida convidada. A doutora Vanessa é ginecologista, especialista em saúde da mulher 40 mais, e ela vai falar de muitas coisas importantes que eu quero que ela se apresente antes de mais nada. Doutora Vanessa, prazer de ter aqui. Obrigada. Primeiramente, obrigada, meninas, por me convidarem. É um prazer. Mesmo que no meu aniversário, né? Acho presente que é nosso. Presente é nosso, obviamente. Vai ser, então, vamos lá. Eu sou médica, ginecologista, trabalho já há mais de 25 anos no mercado. Atualmente estou com ênfase em mulheres 40 a mais, emagrecimento e terapia de reposição hormonal. Obrigada, doutora Vanessa. E claro que nós temos que começar o nosso programa, né? Fazendo o quê, Aline? Agradecendo aos nossos patrocinadores. Patrocínio de quilômetro 1, na Estrada do Mar, em Osório, onde tem o lindo loteamento que vocês podem ver agora, que vai passar aqui, né? Passa logo aqui, vocês estão olhando, tá lindo, né? O loteamento chamado Nature Park. E aos nossos apoiadores, Lemonê, estética maravilhosa, que hoje fez um look diferente em mim, na Nini, inclusive com a doutora Vanessa também. Maquiagem da maravilhosa Isabelle Makeup, que inclusive tá aqui. Guarda pra ela que veio tá hoje conosco. aqui hoje no nosso estúdio aqui, gente, maravilhosa. Infelizmente, o que passa nos bastidores vocês não podem ver. As nossas joias da querida Agaluma, brincos maravilhosos. E Aline, estou esquecendo de alguém? Não, né? Não estou esquecendo de ninguém, né, Lina? Não estou esquecendo de ninguém, porque a gente ainda não tem o patrocínio do nosso espumante, mas a gente está aguardando. Então, logo. Bora lá, então, Aline? Bora. Bora, Gotmozin, contigo. Comigo? Claro, sempre contigo. Tá, mas a gente já vai entrar naquele assunto. Naquele assunto direto. Doutora, carnaval terminou. Quinta-feira, 22h04, está começando o nosso programa. Pós quarta-feira de cinza e a mulherada tá assim, perdida. Dei e não. Esqueci da vida! Esqueci da vida. Tava apaixonada, me apaixonei pelo primeiro gato, pelo segundo gato, pelo terceiro gato. Porque acontece. Mulher 40 mais. Acontece, né, doutora? A gente se entrega e esquece da proteção. Como funciona isso? Perigo. Zona de risco total, né? Mas, enfim, nos primeiros dias a gente não consegue fazer diagnóstico de qualquer doença venérea, né? Deve-se esperar alguns dias para ver se tem algum sinal, ou procurar primeiro um ginecologista, fazer uma avaliação, né? Procurar sempre pela prevenção, apesar de, né, não ter se prevenido, fazer alguns exames, mas que sabendo que num primeiro momento a gente pode não diagnosticar nada de doenças venéreas, né? Pois então, mas a questão é a seguinte. Camisinha. Funciona realmente a camisinha feminina ou é um preconceito que a gente tem ainda de usar a camisinha feminina? Porque a gente... Né, Eu nunca usei. Tu nunca usou? Não. Eu fiquei 2 horas uma vez para botar uma, mas foi um inferno. Desisti, Exatamente fui dormir. Fui dormir. Eu tava sozinha. Eu fui dormir. Mas, enfim, ó, tentei. Doutora, como é que funciona isso, assim? A camisinha Então, na feminina? verdade, a camisinha feminina, ela foi bastante divulgada verbalmente, mas pouco praticada em consultórios, né? A gente tem... pouquíssimas pacientes procuram a opção da camisinha feminina, porque realmente ela é grande, né? Ela é um pouco difícil para colocar. Parece uma meia de nylon daquelas antigas, assim, né? Não é, doutora? É uma coisa estranha. Parece assim, meu Deus do céu, isso aqui cabe tudo de mim, né? Sim, porque... Mas vamos ser sinceras, Pois né? então. Isso
nos protegeria só para um tipo de sexo, não é mesmo? Pois então. Então, porque ela Gostaríamos que a senhora feita, falasse mais então, disso, porque a né? pessoa vai dizer, como assim tipo de sexo? Tem mais de um tipo de sexo? Óbvio. Pois então, Né? gente. óbvio Sexo que tem. anal, por exemplo, ela não, Não protege, serve, com né? certeza. E o sexo oral, tão Também, pouco menos, isso, né? Então, assim, a gente tem que pensar, não é só no ato sexual vaginal, mas em todos os Tem problema que é tudo gravado ao vivo, então até a própria doutora pode realmente passar por isso. A doutora não tem problema nenhum. Eu sou desculpa, A né? gente esquece, Mas o que eu não quero tem dizer problema. não é isso. É que o pensamento é mais rápido que a fala, né? Então a gente acaba enrolando a língua. Não tem problema. O que se deve pensar antes, né, é em todas as situações que poderiam estar acontecendo durante as festas e as coisas que rolam no meio do carnaval, já com a prevenção na bolsa, né? A camisinha masculina, apesar de ainda algumas pessoas terem dificuldade ou não gostarem de usar, é ainda a nossa melhor proteção contra doenças, né? Com certeza. E a gente tem observado, doutora, essa questão assim, de um crescimento enorme de doenças de DSTs em mulheres 40 a mais, exatamente talvez por esse perfil, e aí eu quero que tu me corrija, do masculino, né? Vamos falar de sexo heterossexual, né, Aline? Vamos falar de relações heterossexuais, porque a gente também vai falar de relações homossexuais, que é muito importante também no universo feminino. Mas essa questão dos homens, né, a questão de existir medicação suficiente para os homens hoje, desse boom, né, das relações sexuais, que o masculino saiu tanto e a mulher ficou ali com a questão do climatério, com a questão da menopausa, fazendo aquele malabarismo, né, infernal, né, tipo assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar da casa, dos filhos, e ainda tenho que dar para esse cara que eventualmente está transando na rua também sem camisa, né, porque é impressionante o que a gente vê. Doutora, a gente tem alguma estatística sobre isso, assim, de volumes, como é que tá isso? Olha, hoje o que mais cresce, que estava quase que findada, é a sífilis, né? Sífilis. Então, hoje a gente tem muitas gestantes que descobrem a sífilis no início da gestação. Então, era uma doença que a gente já não se preocupava mais e nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, de 5 a 10 anos, ela vem crescendo vertiginosamente. E justamente porque o HIV, ele caiu um pouco de preocupação, né? Que não deveria ser, né, doutora? Que não Mas deveria hoje ser, a gente sabe, né? Não foi como no início, as pessoas já não têm aquele pânico do HIV. Sim. Então, caiu um pouco na banalização, né, do Sim. cuidado. Mas, de qualquer maneira, qualquer doença é uma doença séria, né? Não só o HIV. A sífilis, se a gente não fizer o diagnóstico precocemente, ela pode se tornar uma doença bem grave, Sim. né? Neurologicamente falando, ela afeta o sistema nervoso central e pode deixar a pessoa muito doente. E falando em gestantes, né, como eu comentei no início, as mães, quando elas adquirem a sífilis, a criança, o feto, ela passa a ter o estágio seguinte da doença. Então, se a mãe está no estágio primário, a criança já vem como secundário se não houver o tratamento, né? E se a mãe tiver já no segundo estágio da doença, passa para a terceira. E aí é que é o mais grave, né? Porque a criança pode nascer já com a doença neurológica. Então, isso hoje é bastante divulgado e bastante investigado nos postos de saúde, nos Saúde pública, hoje a gente pode ter acesso, né? Todo mundo. Sim. Isso chega no postinho, tu consegue fazer qualquer exame, né? Sim, isso é importante, né? Porque as pessoas muitas vezes acham que, não tenho acesso, estou sem grana, ainda mais gastei pós-carnaval, tô zerada no cartão. Vai no postinho, né? Vai no postinho pegar a camisinha, vai no postinho para fazer. Tem Postinho. camisinha no postinho. Postinho. Tem pílula no postinho, né, doutora? Tem. Inclusive, Então, assim, o governo está também disponibilizando implantes, né? gente, Implantes que é fantástico. anticoncepcional, que é o nosso Implanon,
Então, tem uma triagem, mas eles já estão disponibilizando para algumas meninas para usarem o Implanon. Isso tem uma questão de idade, doutora, para ser que a saúde está liberando Então, isso? assim, o que no primeiro momento eles estão disponibilizando para as meninas mais jovens, né, que têm dificuldade para entender o uso do anticoncepcional oral. E o que eu vejo, assim, até no consultório, né, particular, ou com convênios, enfim, as pacientes não querem mais usar o anticoncepcional oral. Sim. Né, porque dificuldade de adaptação, ou porque esquecem, ou porque não querem engordar, tem ainda essa cultura de que pode engordar, né? Eu não quero ter espinha, mudou meu cabelo. Do 40 aos 50 ali é difícil achar um método bacana, Então, né, doutora, né? se a gente vai entrar nessa seara, Vamos né? entrar sim. O melhor anticoncepcional para essa faixa de idade é o DIU, né? Legal. É o Dilmirena, inclusive, não fazendo propaganda, mas fazendo, né? É um DIU hormonal que ele, além de nos deixar protegida contra uma gestação indesejada ou não planejada, ele também nos protege para uma futura terapia de reposição hormonal. Por quê? Porque protege o endométrio. Quando a gente faz o uso de reposição hormonal com o estradiol, a gente tem que proteger o endométrio. Senão, a gente pode proliferar e ele pode vir a se tornar um câncer de endométrio. Então, realmente é importante. E aí, a gente acaba usando o DIU para, num primeiro momento, anticoncepção, e no segundo momento já pode ficar como proteção para o endométrio. Mas o mais importante, né, Aline, que a gente não pode esquecer nunca, nós não estamos imunizadas, né, doutora, pelo fato de estar com o DIU. Com o DIU, claro que né? não. A gente não está imunizada. A questão simplesmente é a questão da gestação, que é um paradoxo complexo, né? Dos 40 aos 50, vou engravidar, estou na menopausa, não estou. Será que eu engravidei? Quanta gente ouviu falar sobre isso. Então, sempre a camisinha. Né? Sempre. Gente, assim. E como é que a gente faz, doutor, para botar na cabeça dessa mulherada? O que a gente faz? A gente vai lá, na hora, assim, dá 2 tapas na cara e diz assim, guria, te liga, tem que usar a camisinha. Ai, mas é que eu tô com ressecamento vaginal. Já é tão ruim, eu tenho prazer. Existem tantos lubrificantes, a gente tem várias dicas aí para poder ajudar. Hoje até a gente usa ácido hialurônico, né, em gel para fazer com que a vagina fique hialurônico. Tem. Tu tava sabendo disso, Aline? Sim. A Aline não fala nada, né? Tu tava sabendo. Não deixa eu falar. Ah, pois então. É sempre assim, é sempre assim. Aí eu deixo ela falar assim. Aí eu esqueço. Ela me chuta, eu esqueço. É que a Aline tá numa fase da vida dela. Acho que é muita paixão, né? Até que a gente tá toda apaixonada. Paixão por quem? Né? Por mim? Óbvio, mas o amor próprio acima de tudo, né? Estamos todos de vermelha porque é pós-carnaval e a gente tá comemorando o que? O amor próprio, antes de mais nada. Porque se tu fez merda no carnaval, amiga, ouve a gente, porque aqui a gente vai te dar o bom conselho e a boa orientação. Fala então, né? Se tu quer falar, tu fala, graças a Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu sou a Pandorga, de âncora eu não tenho nada, você sabe. Deixa, eu gosto de ouvir ela falar. Viu? Tá, agora vem, né? Sim, carnaval, espumante, né? Aquela coisa toda, né? Vai que a gente conhece alguém, assim, né? Que dá aquele uou, que é, né? Depois dos 40 já é um pouquinho mais difícil, mas deu... Não é nada difícil. É difícil porque a gente já tá numa fase que a gente exige mais... E os homens hoje em dia estão de menos, então tá meio difícil. Corta, Rafa. Não, é que na verdade a diferença, amiga, é a quantidade e a qualidade, né? É que os homens estão numa fase que, sei lá, é um trenzinho da sacanagem, bora lá, bora lá, bora lá. E a gente não, a gente tá numa outra fase. E eu acho que é questionar isso, quando tu acha a conexão. A conexão é que é difícil. A tal da conexão. Mas enfim. Mas no carnaval é difícil de ter conexão, né? Carnaval é festa. Vai que, né, doutora? Vai que, porque a gente é positiva. A gente é positiva. Tá, rolou. Não tô falando que não role sexo, né? Eu tô falando conexão, é diferente. Sim, mas daqui a pouco um ser que veio de outro planeta, doutora, parou na praia, tá na praia. Não, pera, a gente não pode confundir conexão com fogo no rabo. Com o quê? Com fogo no rabo.
Mas a gente tá que é puro. Aí foi, lento. Não pode dar spoiler de música, senão tem que pagar direito autoral. É verdade. Tá, voltando. Bora. Puxa, Deixa eu- puxa, Pandorga. Voltando. Aline. Tá, deu match. Ok. Aí tá bebendo, não sei o que lá, tá na praia. Tá no mar. Encostou. Vai. Dentro do mar. Não sei o que, não sei o que lá. Tá na piscina. Aí tá. Entendeu? O Assim, cara beija tá. bem, o cara chupa Tá, bem. e aí, né? qual é a E dúvida? agora? A dúvida é. Tá, a gente já tá meio, né? Tá, rola um ressecamento, uma Eu coisinha vou- assim. Camisinha. Na água. No meio do mar. Não é uma da É, isso, né? É. mas Sal às na vezes bunda, né, Ali? O que que a gente Precisamos de vai... conselhos. não tem conselho pra isso. É segurar o fogo, né, doutor? Não, porque eu vou fazer o quê? Ou vai ou racha, né? O correto Nós, seria. assim, eu sempre busco ser coerente, né? A gente não pode ser hipócrita, né? Então, assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, Sim, né? Então, com assim, cada um sabe de si, sabe o risco que quer correr. Ninguém é bobo, ninguém é criança, ainda mais passando dos 40. Sim. Então, o risco é nosso, né? Se tu vai aceitar, paciência, o risco tá ali e existe. Existem muitas coisas que não são faladas, né? Mas, assim, é muito mais difícil a gente pegar uma doença em uma relação única, né? Doença como os HIV, por exemplo, né? Mas basta estar numa carga viral alta, a gente tem esse risco. Tem que ter o contato de sangue com sangue, né? Tá, o que Mas nesses locais é mais fácil. Por porque quê? tira a Porque lubrificação e não, o porque atrito a é maior. vagina ali, a mucosa vaginal ou anal, ela é muito fina. E a gente tem uma rede vascular local muito intensa. E na hora do tesão, da química ali, ela incha, né? Ela fica cheia. Os vasos, eles são estimulados pela adrenalina do momento, pelo sentimento, pela química. Então, existe o risco, né? Então, assim, tem que saber que existe. E, assim, só corrigindo para não dizer que não é fácil pegar, né? A gente, por exemplo, herpes, né? A gente pode ter lesão... O homem, Hepatite, né, doutora? hepatite, Também, né? mas assim, um homem com hepatite tem que estar muito bem, obrigada. O cara tá lá aproveitando um Não, trago na mas é- praia, o tererê, né? Super amilhando. Não, mas uma hepatite C, Sim, complexo, né? a gente não vai saber, Com certeza. né? Então, Sim, assim, sim. o que não tem como proteger sem se proteger. Sim. Né? A gente não pode esconder isso. Ou usa, né? Não tem como a gente querer, depois do leite derramado, ir lá e querer secar, Literalmente. né? A gente... Mas a gente ouve muito falar assim, doutor. Eu sei porque uma amiga minha já me contou, disse assim: mas tu nem pode engravidar mais, pra que a gente vai Não, se mas a gente proteger? não tá falando de Gente, gestação, a gente isso tá é falando ridículo. de outra doenças, coisa, né? E, É, e essa, de STs, mas né? quantas vezes a gente ouve falar que alguém disse isso, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E dependendo da idade, isso também não é uma verdade absoluta. Pois então. E Né? hoje Os nossos riscos, nossas ovulações, elas vão diminuindo com certeza. o passar dos anos, certeza. mas existe uma flutuação hormonal gigantesca nessa fase e é a fase que a gente mais vê mulheres engravidando sem ter noção de que poderia engravidar. Sim. E, inclusive, a questão da fragilidade da mulher também nessa fase, doutora, assim, a minha imunidade, ela acaba ficando mais baixa, no caso. Eu tenho aquela minha candidíase de repetição, porque eu estou no climatério e tudo mais. O fato disso também, eu abro um campo maior para poder adquirir algum tipo de doença ou não? Não, na verdade, a gente tem um sistema de defesa muito perfeito, né? Claro que tu estar lá com uma candidíase ou uma vaginose, alguma situação local, né, na vagina que esteja te prejudicando, isso demonstra que tu tá tendo
algum estresse. Pode ser emocional, pode ser local, pode ser por tu ter ficado o dia inteiro com o biquíni molhado, enfim, Sim. né? Tem vários fatores que vão te Verão, levar principalmente agora, a né, esse isso. tipo de situação. Agora, não é uma verdade absoluta que porque tu tá com uma vaginose, uma candidíase que tu pode ter, vai pegar uma doença mais fácil. Sim. O teu corpo já está se organizando para te combater daquela vaginose, então ela vai estar já mais apta a reagir. Exatamente. Legal. Pois então. E aí, Gotimozinho, tu vai começar com aquelas tuas perguntas ou não? Não, eu já estava aqui Eu perguntando. tenho uma galera perguntando aqui, depois a Já gente vai perguntar. estava Vamos lá. perguntando do mar, da piscina, porque então. tem uma amiga minha. Tu também tem uma amiga tua? Eu tenho uma amiga minha que ela gosta, assim, de lugares nos estados, sabe? E daí piscina, essas coisas, e ela gosta. E aí o risco é maior, né? Porque a gente tá junto de cloro. Era isso que eu ia Então, né? A gente tem algas no mar, né? A banheira do nosso motel. mar. A banheira do Do motel, Não, gente. banheira do motel é nojento. Não, É o banheiro do... Não, tá. não. A piscina não é. A piscina não é. Depende da piscina. Porque depende da piscina, a gente sabe quem tá frequentando, mas assim... não importa. Tu é daquelas que passam, tu levam um Alvex, levam com uma clorofina junto pra limpar antes. Não, pelo amor de Deus, né? Outra leva Primeiro que eu já cloro. não vou pra motel. Eu não gosto de motel. Eu achei a energia no motel horrorosa. Sai do motel pro banho de erva. Defuma com a erva da Aí a Aline Pacheco, nossa taróloga, que aguenta. Porque a né? gente sempre diz aqui, a gente disse nos nossos outros episódios, né? Toda mulher tem que ter Uma bruxa e uma taróloga. boa. E uma maquiadora. Porque é verdade. E uma boa gineco também, né? Com Estamos certeza, aqui com a nossa é verdade. maravilhosa doutora Vanessa Zanotto, de aniversário hoje. E o presente que recebe somos nós no nosso 4º episódio, falando sobre sexo, hormônios e proteção. Bora lá, Gotimozinho, então. Tu vai falar mais daquela tua amiga? Não. Só queria saber, assim. A minha amiga, na verdade, quer saber quais são os riscos, além, né, das ISTs, assim, que... Não, mais local mesmo, assim, pode ter uma irritação, né? Pode ficar com uma alergia, até pelo cloro, porque o cloro não é... a gente, apesar de usar o biquíni, quando a gente fica muito tempo exposto à piscina, a gente pode realmente desequilibrar o pH vaginal, né? E acontecer de a gente ter vaginose. Então, a relação sexual na água da piscina, ou no mar, enfim, ou em qualquer ambiente líquido, tudo que está naquele ambiente vai entrar no canal vaginal, né? Então, a gente está exposto a ter alguma reação que nem sempre é real, né? Olha, pouquíssimas vezes eu tive pacientes com reação por isso, assim. Mas a gente sabe que pode acontecer. Tá, e Depende pro muito homem de cada um. nesse- Nunca tem nada, né? Eles têm tudo exposto, Tá né? tudo olhando, Tá tá tudo tudo ali pra pra fora, fora. tudo pra fora, né? E eles não guardam nada, é tudo pra mulher. Mas então, eles não guardam nem rancor feminino, eles guardam criança. Ah, será que Guarda. Guarda. A gente adora isso, né? Quando eles guardam. Um ódio, sim, uma raivinha, aí bloqueia, né, guria? Eu acho ótimo isso. A mulher que consegue fazer um homem bloquear ela no WhatsApp, nas redes sociais. Vai ter muita gente pós-carnaval fazendo isso, né? Bloqueando. Não esquece, guria. Assim, amiga, se ele te bloqueou, É porque é tu... porque Parabéns. tu é... Parabéns. Uma salva de palmas para essa amiga que foi bloqueada. Mas então, doutora... Posso perguntar? Eu Timozinho. Pode. Antes que ela me chute aqui, né? Porque ela me chuta aqui, né? Vaginose e candidíase são doenças da vagina, é isso? Então, assim, porque... eu tô com candidíase, mas eu tô com uma vaginite, vaginose. que assim, ó. São termos diferentes? Como é? São termos diferentes, né? Tratamentos diferentes? Também, porque depende do patógeno, né? Depende do que está causando aquele corrimento, aquela secreção. Por exemplo, fungo, né? Que é a cândida, que causa a cândida. A gente tem mais de um tipo de fungo, mas o que a gente trata, e realmente às vezes é muito mais chato, porque o pH vaginal, ele é quase ácido, né? Sim. E a candidíase se prolifera
no meio ácido. Então, é mais fácil a gente ter uma candidíase do que a gente ter uma Gardnerella vaginalis, que é a é o mais famosa, comum, né? a famosa vaginose, tá? Vaginose. Mas a gente tem outras, né? A tricomoníase, a gente tem o micoplasma, a gente tem ureaplasma, tem vários outros que não tem tanta clínica, só tem dor ou ardência, ou pode dar um pouquinho de ardência para urinar e não ser uma infecção urinária. Então, assim, depende bastante da história que a paciente chega contando, que a gente pensar, né, nos patógenos que podem estar acometendo a vivente. Perfeito. E isso, doutora, é só através de um exame Exames de cultura, né, e a gente pede ao laboratório. que é importante. E isso tem um período, assim, que a gente, por exemplo, Começou a ter sintomas. ardeu, faz o quê, doutora? Co- Ardeu a Madonna. E agora o que eu faço, Não, Aline? primeira dica, uma dica ótima, né? Tenha no seu banheiro uma bacia para, Receita da avó. né, Da bruxa avó. uma bacia que consiga sentar dentro, né? Pra gente fazer um banho de assento depois do banho. Inclusive, isso não tem idade, até para meninas, quando elas começam, o hormônio começa a aumentar, elas começam a ter secreção vaginal, secreção na calcinha. Às vezes eu tenho muitas pacientes, as mães chegam lá, ai, doutora, ela tá com um corrimento horroroso e tal. Sim, os hormônios estão à flor da pele, estão começando, né, Sim. a movimentar ali os ovários e tudo mais, e aí a gente acaba com cheiro, né, começa a ter um cheiro mais característico. Então, um banho de assento resolve muito bem para esse tipo de situação, e é muito simples, tem tudo em casa. A bacia, a água do chuveiro mesmo, morna, e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Gente. Né? O santo bicarbonato de sódio que a gente usa para tudo. Bacia, água e bicarbonato. E essa E bacia pode ser qualquer tipo de bacia, doutora? Pode Plástico ser. mesmo, O que não eu tem digo problema? assim, compra consegue uma sentar. específica Sim. para deixar no banheiro, né? Obviamente não é para botar roupa para lavar, né? E nem fazer a maionese Né? no final de semana, né? Por Maionese favor. especial. Gente do céu. Sabor Madonna. Sabor Madonna. Podia patentear isso, né, Aline? Puxa vida, né? Bacia Domingo, sabor Madonna. nunca mais será a sua maionese do domingo. Bem batida. Bem batida. Meu Deus. Deu até um calor. Não, isso é pior. Isso é, assim, ó, Depois do carnaval. não. Aí tem aquela bruxaria, né? Que as mulheres dão chá, né? Chá da calcinha pro cara, né? Então, imagina dar maionese, então, batida onde lava. Caramba, gente. Nunca fiz. Mas diz que na colônia, às vezes, existia isso, né? Que Não lança ideias, Flávia. Então, doutora, eu sou assim, não adianta. É que assim, talvez vocês não saibam, mas doutora Vanessa me conhece há muito tempo. Quanta? Não, nem A gente não vai falar sobre isso. Nós estudamos 30 a mais. juntas. Bem mais. Nós estudamos juntas. 30 a mais, não. 40 a mais. Não sabemos mais o quanto mais. Então, Isso é irrelevante nesse isso é momento. totalmente relevante. Então, assim, ela conhece como é que funciona. Então, ela é outra também que fica puxando a âncora, me trazendo para a âncora. Guatimãozinha aí. Oi, hein? Tá, mas deixa eu só terminar a Pra dica, variar. né? Vamos. Então, faz esse banho de assento. E a segunda dica muito importante, que é dormir sem calcinha, né? Deixar a Madonna respirar, né? A gente tem um cano. Imagina que a vagina é um cano escuro, úmido e fechado. Então, se a gente tapa, o que acontece nos nossos armários quando eles estão úmidos e fechados? Mofo deu. Mofo. Fudeu. Mofo deu. O mofo E deu. mofo é o quê? É fungo. É fungo. Então, assim, coisas, né, caseiras, básicas, que resolvem muitas dessas situações. E vinagre de maçã? Também, ele tem a mesma funcionalidade que o bicarbonato. Só que para tu saber, quanto que eu vou botar de vinagre? O vinagre tem cheiro, né? Tem algumas crianças e adolescentes e jovens e adultos que não gostam de vinagre, né? O meu irmão, por exemplo, tem quase 50 anos e odeia vinagre. Ainda bem que ele não precisa usar, talvez. Né? Daí, no caso dele, ele vai usar outra coisa, Então, né? com certeza. Mas, assim, é mais difícil de a gente fazer a equação, né, de deixar o meio porque vai misturar na água, tu não sabe quanto tu botou de vinagre, quanto que vai ficar bom, se ficar ruim. Então, bicarbonato é uma colher de sopa e tá tudo certo.
Perfeito, então, gente, a dica tá dada, então, mas eu não posso agora, infelizmente, falamos de uma dica caseira, mas eu tenho que falar agora de um espaço dos nossos patrocinadores, que é quilômetro 1, na Estrada do Mar, em Osório, onde tem um lindo loteamento Nature Park, nossa maravilhosa apoiadora Lemonê, da Simone Gellinger, a nossa maquiadora Isabel Makeup, nossas joias maravilhosas, bonitinhas, nossos sapatinhos da Galuma, lindos, maravilhosos, e o nosso querido Estúdio Hype, que nos aguenta aqui agora, falando essas maravilhas para trazer informações para vocês. Porque aqui a gente brinca, a gente se diverte, né, Gotimozinho? Porque aqui é sem filtro. Sem leite. Porque aqui é Mulher 40 a mais, não tem para vocês. Voltando então aqui com a doutora Vanessa. E o celular não para, Aline. Tem umas 10 perguntas aqui, mas a gente não Então pode faz fazer uma, uma. faz Não, pelo não. menos Vamos uma. fazer uma, então. Faz. O que diz aqui? Parece um pouquinho. Não, essa aqui eu não vou dizer. Não, o que é isso? Isso aqui não é. Não, é 18 mais, mas não é sacanagem. Que é isso? Não, é demais, é demais. Tá, tudo bem, mas é importante, é importante. A gente só falou, doutora, de sexo heterossexual. A questão, assim, de a menina que teve relação sexual... A menina não, né? A menina, assim, porque nós somos todas A mulher. meninas, né? A mulher que teve uma relação sexual homossexual Com outra mulher. com outra mulher. O risco é grande também de pegar de ter uma vaginite, de ter algum tipo de fungo. Como é que funciona essa questão assim? Porque pouco a gente ouve falar. Eu ouço pouco. Eu ouço pouco falar sobre isso. Existe algum risco, alguma prevenção que a gente tem que tomar também? Então, nessas situações homossexuais, falando especificamente de mulheres, né? A gente tem alguns casais que não fazem penetração, né? Elas não têm um risco absoluto, porque não tem um contato mucosa a mucosa. As que usam, né, algum vibrador, alguma coisa, se houver troca, né, se as duas usarem o mesmo ao mesmo tempo, aí sim a gente pode ter alguma passagem de bactérias, né, ou no caso fungo. E às vezes a gente tem a Cândida, por exemplo, tanto a Cândida quanto a Gardnerella, elas moram na nossa ampola retal, tá? Então, elas migram. Ampola retal. Retal. Olha aí, gente. Olha Elas onde é que fica. elas migram para a vagina. E da mesma forma, quando a gente só encosta, por exemplo, o homem com a mulher ou a mulher com a mulher encostar uma mucosa não é nem a mucosa, né? A vagina Sim. ali, encostar a pele, tu pode ter transmutação desses Germes, no caso. germes, me fugiu a palavra. Bichinhos, Obrigada. germes, né? né? Germes. Então, mas assim, O bichinho... a gente usar isso como uma verdade absoluta, não tem complexo. como a gente saber, né? Porque pode estar no meu corpo, no teu corpo, e aquilo sim. se manifestar apenas pelo manuseio, né? Pela introdução de algum vibrador ou o próprio dedo. Sim. Então, a gente não tem como dizer, eu peguei de ti porque eu não estava com isso. Não, a própria manipulação pode ocasionar isso, né? Sim. Agora, doenças venéreas, né? Aí, só se realmente tiver, por exemplo, uma tricomoníase, né? E fizer a troca de... A tricomoníase seria o quê, doutora? também um Aqui a gente micro-organismo, né, que a gente considera como uma IST, tá? Que ele aumenta bastante a secreção vaginal, ele tem um aspecto mais boloroso, assim, até a secreção às vezes fica um pouco mais esverdeada, né? E isso só se cura com antibióticos, né? Certo. E aquela questão, então, de ficar esse foco na questão retal, a mulher quando vai urinar e tem aquela questão de... a mãe sempre diz... faz de trás para frente ou faz de frente para trás para limpar. Isso é importante, então, É muito realmente. importante. Inclusive, na idade, mesmo nós muito adultas, mais maduras, também é importante, então, exatamente para isso. Sim, Não também. só
Não gente só as acha- fezes, né? Não somente as fezes, né? Mas a questão da urina também. Pois então, isso agora me ocasionou, porque eu me lembrei dessa coisa de se tá lá, então quer dizer que é importante realmente a forma que a gente higieniza. Com certeza. Essa questão da higienização, né? Que, antes e pós sexo, mesmo com a camisinha. Não estou falando de relações que não são relações seguras, porque o quanto falar de relações seguras é meio complexo, né? Mas digamos assim, estou iniciando, uso camisinha. Devo me lavar, sim, antes e depois do sexo? Isso é importante, doutora? Se eu estou nos meus 40 mais, no meu climatério, na minha menopausa. Em qualquer idade. Pois então. A verdade é, né? O antes é uma coisa muito pessoal, né? Não tem uma higiene propícia para o antes ato sexual. E sim, pós, né? A gente orienta sempre que após a relação sexual, a mulher vá ao banheiro e urine, justamente para forçar, Mesmo sem vontade, doutora. mesmo sem vontade. Se hidratar sempre, né? Se hidratar sempre. Né? Urine para melhorar ali, limpar um pouquinho o canal, né? A urina ela é bem ácida, então ela pode proteger mais o canal, ela pode proteger melhor a região vaginal. Então, não é uma regra, mas se a gente orienta isso no consultório, né? Por uma questão mais de proteção. Algumas mulheres no 40 mais fazem o quê? Infecção urinária de repetição, justamente pela fricção, né, na hora do ato sexual, por conta do quê? Pela falta estrogênica, né, pela diminuição de estrogênio local, que não chega a ser uma atrofia, mas a gente pode produzir uma infecção urinária, porque o canal da uretra ele é muito pequenininho. Então, na fricção, a gente leva o germe, né? E a mulher no 40 mais, como não tem, os cílios são mais lentos, né? Tudo é mais Cílios! lento, né? Olha só, os cílios. Vamos estudar um pouco de biologia, gente. Dá uma olhadinha lá, o que é. Então, para a gente melhorar, assim, e evitar ou dificultar a presença de uma infecção urinária, que os antigos chamavam de cistite pós-nupcial, né? Sim. É exatamente por isso. Né? Então, ou mulheres que ficam muito tempo sem ter relação, né, podem ocasionar uma cistite por conta disso. Eu tenho uma amiga minha, Aline, que essa coitadinha sofreu quando começou uma relação, porque assim, ó, ela estava meses sem sexo. Meses. E aí se apaixonou, se enlouqueceu lá e transava diariamente. Não me pergunta, não me pergunta como que ela conseguia, né? Mas ela conseguia, né? Mas eu Não explico fazia. para vocês por como. Olha só, porque nós vamos falar daqui a pouco dos hormônios, a doutora. Nós vamos entrar nesse link dos hormônios, porque nosso tempo está correndo, nós temos só sei dizer que isso. E a queridinha lá procurou, né, a gineco, e a gineco disse, não, olha, isso tem solução. Aí tinha uns remedinhos, né, que tomou lá uns remedinhos, aí não era, não, mas é só o fato de ter que acostumar com o volume da coisa que acontece, porque de uma hora pra outra muda, né? Tava tudo quietinho ali. O corpo reclama. Reclama, mas é bom demais. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor que sexo? Ah, não, dinheiro é bom também. Mas sexo é bom. Sexo bem feito, sexo com segurança, sexo com presa. A Aline Guatimozinho já está se abanando, porque ela vive se abanando. Linda o climatério, querida amiga. Então, doutora, falávamos então sobre a introdução dessa questão de ter tesão para transar no 40 mais. O que eu faço? Encontro uma. Um brinquedinho, nós falamos no nosso primeiro episódio, né, Aline? Sobre o alto prazer, alto prazer. Se conheça, se ame, se conheça. Mas tem um cara bom ou uma mulher também boa, não vamos ser somente aqui, a gente não fala só de relações heterossexuais, mas tem que encontrar a parceria certa. Isso é bom demais, né, doutora? É bom demais. É diferente. É diferente. É que assim, a mulher, ela não funciona como o homem, né? O homem, ele tem um hormônio, que é a testosterona, que é, pra variar, né? Um brinde ao homem, né? Um brinde
Aline, porque Eles têm a eles testosterona. têm testosterona. Eles têm Inclusive, testosterona. a Inclusive, maioria... tua tá baixa? Não, tô falando que é dos homens, tá Tá, baixo. não, a né? minha E nem pode eu nem sei. mesmo, né? Isso é uma realidade. Então, assim, a gente... Mas eu não vou entrar nessa seara nesse momento pra gente falar um pouquinho dessa questão que a Flávia trouxe, né? A gente tem que separar o joio do trigo, né? Mulheres casadas há quantos anos? Em relacionamentos mais prolongados, né? Onde a rotina já tomou conta da casa. E mulheres que estão sozinhas, empoderadas, com dificuldade de encontrar um parceiro legal, que, aliás, realmente cada vez está mais escasso, né? Eita, bota escasso nisso, né, Aline? Então, a gente tem que separar um pouco, porque a mulher, eu brinco muito com isso, a mulher que chega no consultório com, ai, doutora, eu não tenho mais libido, meu marido tá se queixando, tarará, eu sempre dou aquela volta para entender a rotina do casal, saber como é que aquilo, como é que é o sexo, como é que é o histórico de relacionamento, né, dos dois, pra gente entender o cenário. E aí eu brinco, troca de namorado pra ver se tu não vai logo ter um tesão à flor da pele, não é mesmo? Cambia de monta, amiga. Cambia de Às monta. vezes cambia de monta, te soluciona qualquer caso, qualquer... Mais ou menos, também a gente não pode botar tudo, Então, né, não, como não, regra. pois então, é que assim, doutora, que eu tenho um problema, ou eu sou muito quente, ou eu sou muito gelada, essa coisa morna comigo, eu não consigo entender. Morno dá candidíase, né? Puta que pariu, né? Mas faz Gelado parte. não dá nada. É, pois então. Põe gelinho. Mas eu ponho gelinho. Ai, gelinho, pois O gelinho não tem problema. Não, gelinho não tem problema. Não. Mas A gelinho gente de pode moça. fazer... eu ensino também a fazer uns óvulozinhos de óleo de coco. Ah, o famoso Gente, olha a Ione, dica! A dica do óleo de coco. Mas aí... Mas tem uma questão do óleo, doutora, a questão da camisinha, né? Porque nem sempre o látex, Não, né? isso. O látex, A camisinha né? pode romper no então, uso do óleo de coco, sim. Eu não é uma amiga minha, eu sou alérgica a látex. Existem camisinhas que não são de látex, né? Sim, é Então, só procurar na não farmácia. é a minha tem. amiga, viu? Sim, Flávia Jäger está dizendo no ar que sim, é alérgica. Por isso que eu não poderia ter patrocínio daquelas marcas lá de látex. Eu quero patrocínio das marcas que não são de látex, tá bem? Sim, inclusive, Fica isso no é, ar. isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque ainda tem um tabu e um preconceito de mulheres que andam com camisinha. Sim, Não, gente. isso já caiu por terra, Ah, gente. não. Mas ainda tem. Não, a gente tem que se proteger. Sim, mas o preconceito e o tabu ainda tem. Bom, mas é o problema do outro. Né? Uma amiga tua te Principalmente contou. Não, nós mesmos, né? A gente passa por esse tipo de coisa. Até às vezes tu vai falar com uma amiga tua, ai, porque eu tenho aqui na minha bolsa não sei o quê, tu vai tirando, quer um batom. Tira um batom, tira não sei o quê, tá, tem camisinha. Ai, Mas camisinha. tu não tá namorando? Sim, eu tô namorando e eu uso camisinha. E aí, qual é o problema? Né? Sim, ainda mais pessoas que, né, como tu que tem alergia ao claro. látex, tem que ter. Não é qualquer uma, Tem com que ter. certeza. E assim, Mas e isso não faz parte é do um, ai autocuidado, meu Deus, eu sou uma vadia. Autocuidado. Não, é o autocuidado, exatamente. certeza, Que a gente tem que ter. Mas aquela pessoa é desinformada. Não é só preconceituosa. Ela é Exatamente. desinformada. Existem vários tabus, né? E isso vem de gerações antigas dos nossos familiares que trazem esse tipo de coisa, né? E a gente tem que ir desmistificando. Bom, eu não sei se vocês sabem, né? A Flávia sabe, obviamente. Eu tenho 3 adolescentes, quer dizer, 2 adolescentes e uma já adulta, né? E eu sempre falei sobre isso abertamente com eles. Quer mandar beijo no ar? Pode mandar, doutora, não tem problema. Um beijo para os meus segundos filhos. Que amo de paixão, que são os fofos, né? Então, e sempre conversei a respeito, porque a gente precisa entender a proteção que cada um tem que ter. E a gente é responsável pela nossa saúde, único e exclusivo. A gente não pode botar a culpa no outro. Ah, mas se ele não quiser usar... Já perguntaram isso para mim, né, no consultório, tá, mãe? Ou meus filhos, né? Tá, e se não quiserem usar, o que eu faço? Vira as costas e vem embora. A saúde é tua. A pessoa não vai ficar lá. Paciência. Né? A gente começa a mostrar a nossa autoestima, nosso amor próprio
Não, Tem que ter a posicionamento de saber que aquilo é a tua proteção. Então, não dá bola não. e a pergunta mais recorrente que a gente ouve às vezes das pessoas é a seguinte: ah, mas eu me cuido, eu sei com quem eu ando. A gente Oi? nunca sabe. A Oi? gente nunca conhece o outro. Essa frase caiu por terra, né? Então, assim, por favor, né, gente? Assim, mesmo a gente tendo relacionamentos que são, tá, começamos a sair, a gente quer, então, não usar preservativo. O que que a gente faz? Vai no médico, Sim. faz uma bateria de exames. Aquilo que a gente vai ter de exames, a gente vai conseguir constatar daquele momento, Sem dúvida. né? Então, a gente confia naquilo que a gente está vendo. Mas também a gente não está imune a adquirir, né, uma traição, alguma coisa assim. E como é que a gente vai saber? A gente não vai saber. Mas no início a gente tem que ter, é uma aposta, né? Então a gente tem que ter exames rotineiros. Todos os anos eu peço os exames de rotina fazem parte todas as ISTs. Por quê? Porque a gente não sabe o que acontece durante o ano, né? Então, e às vezes tem uma resistência das pacientes em fazerem. Mas, doutora, eu sou casada. Não faz mal. Sim, Temos que fazer. Mas quando pedem exames de rotina, normalmente não pedem para esses outros da. Cultura? É, É que, assim, vai muito da questão da queixa, né? Hoje, não sei se vocês sabem, mas a partir deste ano de 2025, a gente teve uma mudança na coleta do pré-câncer, né? Então, hoje a gente não faz mais o citológico. Aliás, não é que não faça, a gente pode fazer, mas vai depender do exame que é hoje o Golden, né? Assim, o exame que a gente vai investigar o câncer de colo, que é a pesquisa de HPV por PCR. O que que é isso? É uma maneira diferente de avaliar a secreção, né? E o risco de câncer de colo do útero. Por quê? Se sabe que 99,9% dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV. Então, se fez todo um estudo e se viu que se economizaria fazer um exame mais caro, mas mais sensível, mais específico do que a gente ficar usando o citológico como vinha sendo feito há muitos anos, né? Inclusive a rede pública ainda não tem, né, na sua totalidade, mas isso vai acontecer em breve, que se faz. Então, a gente faz a pesquisa, veio o HPV negativo, só repete o exame em 5 anos. Doutora, só para exemplificar, assim, seria o Papa Nicolau, né? Que a galera tá lembrada disso, pessoal que já tem a mãe, a avó e tudo mais. É o Papa Nicolau que a gente está falando. Exato. E o HPV seria o quê? Aquela verruguinha que às vezes pode dar em tudo que é lugar, inclusive no colo do útero? Isso, é que na verdade não é bem os que são mais virulentos, ou seja, mais graves, de mais risco de câncer, muitos deles não provocam verrugas, tá? Então a gente fica sabendo só porque, ou porque no colo vai ter uma lesão, uma área estranha, uma área cruenta que sangra. Por exemplo, toda vez que eu tenho relação eu sangro. Tem que dar uma olhada nesse colo, né? A gente tem que ver. Pode ser porque tem uma ectopia, que é uma viradinha do colo da parte de dentro, que ela é mais friável, toca e sangra. Pode não ser, pode ser uma lesão já pré-cancerígena, que a gente pode estar ali encostando no ato da relação e sangrar. Então, é indicativo de avaliar, né? Sim. E a pesquisa do HPV, ela não nos... como é que eu vou dizer? Não isenta o exame ginecológico, né? Porque hoje a gente faz essa avaliação no laboratório, a gente não faz no consultório, a coleta. A gente indica para fazer no laboratório a coleta. Então, mas isso não isenta de que o médico tem que examinar a paciente, tem que olhar o colo, tem que olhar a vagina, tem que olhar a parede vaginal, porque podem ter lesões de HPV que a gente pode não ver na parte de fora da vagina. Né? E não sendo um médico para coletar esse exame, a gente corre o risco de não ver. Né? Perfeito. E pode não ter queixa nenhuma. E pode sangramento, não ter, e pode nem não ter nada. Mas o HPV Pode tá ser ali. silencioso, E, inclusive, pode ter um exame positivo e não ter lesão. Entendeu?
Só que, assim, um exame positivo nos leva para uma outra, para um outro caminho de investigação. Então, um exame negativo, agora tu volta. Eu tô mandando as pacientes voltarem em 3 anos, né? Eu não volto em 5, porque eu já fico aqui, né? Sim. Mas o que o estudo preconiza é que se faça em 5 anos, Existe uma idade limite, doutora? 60 anos. 60 anos não há uma necessidade A partir de mais 60 anos, com exames negativos, tu já pode isentar essa relaxar, paciente. digamos assim. Mesmo que eu tenha uma vida sexual super ativa, Sim. isso é Porque importante. hoje em dia as mulheres de 60 anos Sim. estão... Maravilhosas, né? Eu daqui a 6 estou com 60, né? Com Mas 60, 6 é muito né? longe. Mas 6 tem muita água para passar embaixo do Né? ponte. Talvez eu vire até freira, né? Nesses 6, sabe lá, né, Meline? Será que é possível? Só só no carnaval. Só se for na fantasia, né? No primeiro episódio me tirou minhas algemas, né? Então, assim, ela Me sempre... arrependi, inclusive. Ela disse que eu tenho que estar sempre algemada, né? Porque eu sou uma Pandora. Presa e amarrada. Pois então. Amor nessa... Amordaçada. Né? Mas fazer o quê? Língua de mozinho pra me aguentar nesse podcast. Fazer o quê? Eu já odiei ela por alguns anos, agora eu só amo. Tem que ver o nosso terceiro, que é o nosso manifesto, que a gente fala como a gente se Não, o odiava. segundo. O terceiro. O terceiro é hoje. Não. Hoje que não é hoje, né, gente? Porque as pessoas não entendem. Explica aí, Aline. É porque a gente grava uma semana antes de ir ao ar. Então, Então, nós estamos gravando e está indo ao ar Tanto é que o o aniversário da episódio doutora 3 Vanessa com a Joana é dia Cambés. 12. 12 de 12, fevereiro, que isso. hoje é 12 de fevereiro, mas vocês vão ver só pós-carnaval essa gravação. Aí essa coisa é tão legal, porque antes eu ficava pensando, ai, é ao vivo, as pessoas acham que é ao vivo. Nada é ao vivo, gente. O que é Não, ao ao vivo? vivo não tem condições. Eu sou uma pessoa desmemoriada, tensa, nervosa, ansiosa, não tô Mas tu tá medicada. muito bem, Aline. Ótima! Obrigada. A gente não teve que parar nenhuma vez. Tu viu só? Não, e outra, e ela não, eu disse, não, Aline Batimozinho, tu é a bola da vez, bora lá. É que eu fico com medo vermelho. dela, daí vai. Ai, que até quem vê pensa que eu sou um demônio, né? Não. Só porque a gente tá de vermelho, a gente tá demônio, coisa Será que é o nenhuma. vermelho? Eu vou vir de vermelho na próxima. Claro, com certeza. Ah, tanto é. Eu ia falar das flores, mas eu vou falar porque assim, é um querido que eu conheço há muito tempo, que é o Alberto das Rosas, que é um fofo, que me trazia rosas sempre, e flores sempre, comprava quando eu morava na Bela Vista, que hoje eu não moro mais, hoje eu tenho 4 CEP, né, Lã? Hoje eu tenho 4 CEP, eu não paro em lugar nenhum, mas é tudo bem. Então, essas flores maravilhosas, inclusive a gente deu um buquezinho para a doutora Vanessa, e o chocolatinho, que nós também não temos ainda, mas eu adoro a Consuelas, que é uma querida amiga minha, maravilhosa, Bibi. Beijo pra Bibi. Bibi, eu Feito quero que por tu mulheres. vejas. Feito por mulheres, que é o docinho que nós compramos para a doutora Vanessa para cantar o parabéns. Então, assim, tá, deu. Quanto a isso, assim, deu de dar spoilerzinho para querer patrocínio, mas a gente tem que fazer, né? A gente tem que tentar, né, amiga, de alguma forma, né? Porque se a gente não... Ai, e fora o espumante maravilhoso que a doutora trouxe pra gente. Ai, quem dera que essa marca viesse. Podia. Vamos dar um spoiler de onde é que é essa marca. É de uma cidadezinha ali da Serra Gaúcha, né, doutora? Como é que é mesmo ali de... Qual é a vinícola, né? Não, vamos falar a cidade. Vamos falar. Pinto Bandeira. Pinto Bandeira. Olha o nome. Te amo essa bandeira, Pinto Bandeira. Tudo que nós queremos. bandeira levanta. Essa bandeira levanta. Porque se não levanta, tem remédio para levantar. E vamos falar sobre isso. Inclusive, tem uma novidade no mercado. Eu sabia que ela ia falar. Tem uma super novidade. Tadalafil em spray. Gente. Nós, mulheres. Né? Mas para mulher também. Jura? Juro. O FDA, inclusive, agora acabou há pouquíssimo tempo de aprovar uma droga para incentivar as pacientes que têm a dificuldade para o ato. Não que elas não tenham prazer, é diferente, tá? São 2 vias diferentes.
As que não têm prazer é uma outra situação. As que têm dificuldade para iniciar o start ato. ali. O start, Não tem um o sprayzinho desejo. também É no esse nariz? spray. O sprayzinho Ocitocina. Não, a ocitocina. Ocitocina. Não, mas a ocitocina daí é um neurotransmissor que nós produzimos. Ouçam isso também, fica a dica. Que nós produzimos na amamentação, né, na gestação. Então, é o nosso hormônio do amor, né? Então, assim, quando a gente tá que naquele, loucura. na paixão, na loucura, a nossa ocitocina vai lá em cima. Tanto que o útero contrai. Né? Se vocês prestarem atenção na hora do gozo, na hora do prazer intenso, o útero contrai. É porque a nossa ocitocina tá altíssima. É o famoso pisca. Pisca, pisca. Não é o pisca. Não. Não é o O que pisca. que é o pisca? O pisca é vaginal. Eu tô falando da contração uterina. Gente, eu acho que nós vamos ter muito assunto. Na verdade, nós chamamos a doutora Vanessa para conversar conosco dessa questão do pós-carnaval, sobre o sexo, sobre hormônios e a proteção, dessa questão assim, das mulheres 40 mais, mas acho que nós vamos chamar ela para outras vezes para dar um monte de diquinha, assim. Porque no nosso primeiro nós falamos com a doutora Greco lá, né? A Aline. Mas a Greco é sexóloga, né? Ela é Então. muito mais expert do que eu. Não, acho que nós vamos chamar as duas. Vamos fazer um duelo? Duelo, Greco, Vazanoto. Acho que vai ser ótimo isso, hein? Vai ser bem. Eu vou ter que estudar. É um estica e puxa. É um estica e puxa disso. A gente não fala nada, a gente fica A assim. gente só fica assim, babando. Mas eu tenho outra Babando. dica também. Tem pessoas muito próximas a mim, e acho até que a Greco deve conhecer, que também é da sexualidade, assim, que fala muito bem. Eu vou depois dar dica para vocês, para convidar. Falamos E sobre isso. uma coisa um pouco mais natural, maca peruana, que já ouvi muita gente falar, funciona? Ela ajuda, né? Tudo que é natural, né? Que é fitoterápico, tem uma boa ação, mas ela, dependendo do quadro que a paciente se encontra hormonalmente falando, aí ela pode não ter o efeito esperado, né? Tanto que a gente escuta mulheres que usam, que se dão bem, que têm uma resposta legal, e outras que não, que é como tomar água, né? Não funciona. Mas eu bato na tecla, assim, que a mulher precisa se conhecer, né? A grande maioria das mulheres que dizem não ter libido, elas não se conhecem. Ou elas nunca tiveram um relacionamento que fizesse ela saber o que era, né, ser amada e ser estimulada de verdade. Ou ela nunca se permitiu a isso, né? Porque o hormônio, ele não é limitador, né? E o hormônio que nos limita, entre aspas, né, que dificulta a nossa experiência, vamos dizer assim, de garotas, né? De estar lá no auge, né? Qualquer coisa encostou, já tá, né? No Fogo! Fogo! é o nosso estradiol, ao contrário do que a grande maioria das pessoas acham que é a testosterona. A gente produz testosterona, a gente tem a produção, mas ela é pequena e não é ela que nos dá esse prazer, essa tesão, esse up. A testosterona nos dá o up da energia, do dia a dia, de a gente estar um pouco mais animada, mas não é direção, assim, não é direto para a libido, né? A libido é o estradiol. A gente precisa dar formação. E nós, mulheres, somos emocionais, nós não somos racionais. Homens já são mais racionais e eles têm a testosterona, que é o carro-chefe, que faz com que eles tenham, sim, uma libido maior ou menor, né? E a gente estava, antes tu falaste, né, Aline, da questão da testosterona do homem, tá baixa, e a gente pode até marcar de falar sobre isso, porque é muito importante, né? Homens, importa muito, né? homens acabam, às vezes, caindo... Não, estudo sobre isso. Não é só estudo, isso é verdade, É gente. verdade, que vem E os homens acontecendo. eles não se dão conta, eles acham que eles são eternamente produtores de testosterona. Só que o que acontece? Alguns homens, por N motivos, podem fazer uma via diferente da testosterona e formatar estradiol, ao invés de testosterona, né? Então, eles podem ter uma testosterona normal, mas ela não está agindo como deveria.
Então, a gente chama isso de aromatização, né? Então, que o homem acaba, às vezes, tendo um pouquinho de peito, né? Ginecomastia, ou então uma gordura um pouquinho mais visceral, e acaba com que esses homens, né? Depois dos 45, aquela barriguinha, né? Sim, Sexy. que não é a barriguinha só sexy, né? E eles querem que a gente fique chapada, né? Ai, eu quero mulher com barriga chapada, mas tem a barriga de chope pra encaixar, né? E aí, então, isso acaba também influenciando na testosterona. Ela tá lembrando de alguns que queriam falar barriga. Ela tem a barriga chapada, mas ela. Não vamos falar. Isso não é. É assunto para um outro podcast. Doutora Vanessa, foi uma satisfação enorme, né? Imagina, passou super rápido, Pelo né? amor de Deus, é porque aqui papo. Elas 40 mais, papo. Só vai. Calcinha, tanguinha. A gente tem isso aqui, ó. biquíni. Que me lê. Mas aqui a gente. A gente decorou? Não, a gente não decorou. A gente leu? É que é gostoso. Não. Não, é que é gostoso. É que a gente entende também disso. Na verdade, a gente sempre diz, a gente não é sexóloga, nós somos pessoa advogada. Nós somos apreciadores Aline, do produto. a gente gosta do produto. Por isso que a gente quis fazer podcast para falar sobre isso. Bom, eu tenho que agradecer a presença da nossa maravilhosa doutora Vanessa. A gente Imagina. queria cantar um parabéns. Ai, não. Tá, vamos cantar um parabéns rapidinho aqui. No ar. No ar? No ar. Ai, A não. gente pode. Ela não quer. Tu quer um parabéns? Ai, Na vamos cantar verdade, a parabéns. gente pode tudo. A gente A pergunta gente pro Rafa. pode Pode, tudo. Rafa? Rafa pode. O Rafa Não vai ficar A bom, vai pegar então, fogo assim, aqui, só um né? pouquinho. E vamos chamar. Vem, Isabelle! Vem, Isabelle! Vem, Isabelle! A Isabelle é a nossa maquiadora querida, vai cantar parabéns com Gente, não. Venha. Vem. Vem, pra cá. Isso, ela vai ser Ela vai ser querela das nossas. só porque nós vamos Vem. brindar aqui agora. E a velhinha Vem. está para cantar um parabéns. As maravilhosas mulheres, elas podem mais. E agora um parabéns para a doutora Vanessa. Parabéns para Vanessa, minha data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Elas! Grande 40 funcional. mais. Prazer enorme. Esse é um patrocínio do quilômetro 1 maravilhoso na Estrada do Mar, em Osório, loteamento Nature Park. E os nossos queridos apoiadores, Cabelo Maravilhoso, com a lindíssima Simone Lemonet, nossas joias da Galuma. Querida. E hoje ela está aqui. Que Gente, presente não, conosco, olha isso essa aqui, maravilhosa ó, olha isso, make-up ó. que fez as nossas. Olha isso. Olha como a gente tá linda. Meu Deus. Vou até tirar o óculos para ficar mais linda, então. Porque nós somos Elas Pode 40 mais. Segue a gente sempre às quintas-feiras, às 22h04. O nosso quarto episódio sendo gravado hoje. Tá lindo, tá maravilhoso. Então, assim, segue a gente lá no YouTube, segue a gente no Spotify, segue a gente no Instagram. Porque aqui, né, Aline, a gente é o quê? Maravilhoso. Sem leite. Pedro, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, porque eu não sei quando você vai ver. Beijo pra vocês, um brinde.